bem, eu gostaria muito que você pudesse, eu sei que você separou esse tempo para isso, pudesse olhar para a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, como Mateus registrou, Mateus capítulo 6, nós começamos a falar sobre esse pedaço, esta extração do Sermão do Monte, onde nós temos aqui algo extraordinário. Nós temos um elemento primordial da nossa alma, que é um ensinamento bíblico e cristológico sobre o Pai Nosso. Nós cantamos, Pai Nosso que está no céu, cantamos. Nós utilizamos a poesia lírica para trazer essa grande verdade, mas essa grande verdade está registrada para nós aqui, inserida num dos maiores sermões, se não é o maior sermão de toda a história, eu entendo que seja, que é o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo ele trata de valores celestiais, valores concernentes ao reino, valores onde ele traz o céu até nós para a aplicação desta verdade. E diante disso nós queremos abordar sobre a oração, e eu quero te convidar a olhar para a oração. Olhe para a oração. Muito bem, a oração é um dos elementos que chamamos meio de graça. Por conseguinte, nós sabemos exatamente que os meios de graça são instrumentos de Deus, pelos quais Ele transmite a bênção para o seu povo. De acordo com o Catecismo de Westminster, nós podemos definir como a expressão dos meios de graça como sendo recursos visíveis, ou seja, aquilo que eu consigo ver, e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os remidos, os salvos, os benefícios da mediação feita pela morte dele lá na cruz do Calvário. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um meio de graça onde o Senhor Jesus Cristo nos deu para transmitir o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma em oração a Deus, e também mostrar que a oração é um grande, incomensurável benefício da graça redentora de Deus. Não veja a oração como uma obrigação. Não veja a oração como um elemento da ortodoxia. Não veja a oração como uma parte de um complemento participativo de uma liturgia cristã. Não, a oração é muito mais do que isso. É lógico que a oração está inserida na liturgia, a oração está inserida na ortodoxia, a oração ela faz parte do culto público, mas a oração vai muito além disso, muito além. A oração faz parte da vida, a vida cristã. Uma vida de oração. E a gente entende que quando a pessoa se dedica a uma vida robusta, forte de oração, ela percebe que os resultados vêm em sua própria vida. A oração é como se fosse a musculação da nossa alma. Ela traz elementos na fibra da nossa alma, onde traz a força necessária para que possamos permanecer de pé diante de todas as circunstâncias, inclusive nos dias de hoje. E a oração ela traz crescimento espiritual. Quando falamos de oração, nós estamos falando do elemento que atrai, é a atração da nossa alma a Cristo. Cristo nos atrai. Todo aquele que é redimido, todo aquele que experimentou da graça redentora do Senhor, todo aquele que nasceu de novo, deve então entender que a sua vida é atraída por Cristo através da oração. Se você não ora, você não tem um crescimento espiritual. Não tem. A oração ela nutre a nossa alma.
A oração, ela alimenta a nossa alma para que possamos crescer nos embates, nas dificuldades, nas alegrias, porque a oração não é somente um momento de intercessão, a oração não é somente de clamor, a oração também é um momento de adoração ao Senhor. Esquecemos, e às vezes não estamos habituados, a oração como algo contemplativo. Quando nós paramos tudo e escutamos Deus. O dia a dia agitado, e aqui de forma proposital, eu parei de falar um pouco mais agressivo, para que você ouça aquilo que você normalmente não ouve quando você está falando. Então a oração tem aquele momento onde você para tudo e tenta escutar Deus. E vou te falar, Deus ele fala. O nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus participativo, é um Deus ativo, é um Deus governador da história e do universo. Ele não somente criou, deixou a sua criação, ele está ali inserido no contexto de um Deus guardador. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor em sua palavra. E esta palavra também retrata a expressão Ebenezer, ou seja, até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor está conosco, nos ajudando. E a oração, ela também trabalha a maturidade. Não tem como você ser um crente maduro sem a oração. A oração, ela trabalha, ela corta, ela apara as arestas da nossa alma, onde ainda estão apontadas para a velha criatura. A oração, ela tem a capacidade de trazer um ensinamento que nenhum seminário pode trazer ao coração do crente, que nenhum livro comum pode trazer ao coração do crente. A oração traz um relacionamento. A maturidade expressa a comunhão, porque essa comunhão eu tenho, e essa maturidade eu recebo, porque quando eu tenho comunhão, eu passo a conhecer a pessoa na qual estou me relacionando. Se eu me relaciono com Deus, então através da oração eu tenho maturidade de lidar com as circunstâncias. Eu tenho também, sabe o que? Júbilo, alegria, gozo, paz, porque a oração, ela não somente ela me faz ter um relacionamento, ela me leva ao trono do Altíssimo, ela me leva ao trono do Deus Todo-Poderoso, e ali a palavra de Deus nos garante, onde o Senhor está, a plenitude de alegria. A oração, ela faz com que o desvendar do véu seja nítido. Aquilo que Cristo fez através da cruz do Calvário, quando Ele levou o seu corpo para ser pregado na cruz, e o véu que estava ali no templo, simbolizando a separação, e quando nós falamos véu, às vezes nós pensamos que é um pano fino, não, era um barca de um grosso tapete, e o véu foi rasgado, ou seja, não há mais separação, nós podemos ir até o Pai, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que nós bem conhecemos como Jesus, o Cristo. E isso nos traz alegria. Às vezes você entra no âmbito da oração abatido, arrebentado, rasgado, e sai de lá restaurado, alegre no Espírito. Sabe por quê? Porque a oração traz alegria. Alegria. Alegria que este mundo não consegue nos dar, alegria que este mundo não consegue nos apresentar, porque é uma alegria perene, é uma alegria eterna, é a eternidade invadindo o nosso coração através da alegria que há na presença de Deus. A oração nos traz santidade, porque quando nós oramos, nós nos identificamos com o elemento da oração, que é o Pai, e o Pai é santo. Esse Deus que nós oramos, Ele traz até nós a sua personalidade. Personalidade, onde, dentre tantas características perfeitas em virtude, nós temos a santidade. A oração, ela trabalha no nosso coração, arrancando as arestas, trazendo de volta aquela criatura formosa que o Senhor nos fez. A oração, ela vai limpando a nossa alma da ferrugem do pecado.
A oração vai talhando, sabe, aquela velha criatura, nos formando, nos moldando, a criatura semelhante a Cristo. Porque lá no Éden, o Senhor nos criou, não como pecadores, mas o Senhor nos criou como imagem e semelhança dele. Amém. É isso. A oração faz com que haja a manifestação da santidade, e a santidade do Senhor vai expulsando o pecado do nosso coração, porque vai nos colocando diretamente ao altar do Senhor, e lá nós enxergamos a santidade do Senhor, e a santidade do Senhor nos constrange, nos leva a remeter o nosso pensamento, como Isaías diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós emendamos, e Ele tem enchido, Ele tem preenchido, Ele tem dado ao nosso coração, sabe o que? Essa alegria e essa santidade. A oração também nos coloca à semelhança de Cristo. Não seremos deuses, não é isso, mas a Bíblia trabalha a ideia do homem, da mulher perfeita, do varão perfeito. A oração, ela faz com que haja maturidade, haja crescimento espiritual, haja alegria, haja santidade, mas tudo que Deus quer é restaurar a imagem dele em nós. É isso que Deus quer. Deus quer isso para as nossas vidas. Eu quero ler contigo um texto bíblico que é base, que nós já iniciamos, quando fala sobre a oração, no capítulo 6 de Mateus, verso 6 e seguintes. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das suas ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Qual é a verdade? Eles já receberam a sua resposta, a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Amém? Estamos falando de oração. E o que nós vamos fazer agora? Orar, para que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Senhor, te agradecemos por sua palavra, e que o Senhor continue a falar ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Honrado seja o Deus da palavra e a palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ainda podemos dizer que você será fortalecido e encorajado a andar com Cristo. Por quê? Tendo uma vida de oração. Uma vida de oração, ela encoraja, ela motiva, ela faz com que você permaneça de pé, porque a oração, ela sustenta a nossa alma abatida. Quando nós levamos bordoadas da vida, das circunstâncias, o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos traz nutrição, e essa nutrição é feita através da oração. Sabe que esses dias têm sido dias tão diferentes, mas que esses dias diferentes possam ser dias onde a nossa alma seja levada a orar, onde a nossa alma seja levada a compreender a necessidade de buscá-lo em oração. Sabe, nós tínhamos como desculpas ou até mesmo as pseudo-justificativas o seguinte: não temos tempo, mas o Senhor está parando tudo e mostrando que temos tempo sim para aquilo que é prioridade. A oração, ela traz esse fortalecimento, e muitos de nós estamos fracos, abatidos, sem esperança, desanimados, ansiosos, depressivos, porque não estamos tendo uma vida regular de oração. Uma vida onde a oração é a primazia, onde o contato com o trono de Deus é a nossa prioridade.
Bíblia diz que devemos orar sem cessar, a cada momento. Você pode estar aqui ouvindo essa palavra e orando, pedindo a Deus: Deus, me mude, Deus, me transforme, Deus, abre o meu coração para entender que a palavra está vindo direto para mim, para que eu possa mudar a minha vida inconstante de oração para uma vida robusta de oração. Nunca aconteceu e nunca acontecerá na vida da igreja dele algo que venha do céu se não for um pedido de oração ou por meio da oração. A oração mostra que nós receberemos força e poder espiritual necessários para vencer a tentação e o pecado que o Satanás, o arqui-inimigo de nossas almas, tem nos apresentado. Sem oração, não há como vencer o pecado. Sem tentação, iremos ser seduzidos por todas as tentações, porque a oração, ela fortalece a nossa alma. E somente uma alma fortalecida por Deus, pela pessoa do Espírito Santo, somente esta alma fortalecida, mergulhada em oração, consegue vencer. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 4, que o Senhor estava em comunhão com o Pai 40 dias, 40 noites. E diz o texto que depois ele foi tentado. Depois ele foi tentado. E diz que ele conseguiu vencer com a palavra. O argumento foi a palavra, mas o fortalecimento foi a comunhão em oração. A oração nos ajudará de forma indescritível em cada aspecto da nossa vida cristã. Todos os elementos que nós precisamos de embate, de combate, de persistência, de segurança, vêm por meio da oração. Uma vida cristã sem oração, posso dizer, não é uma vida cristã. Olhe para Cristo. Ele, sendo o próprio Deus, mas sujeitado à limitação desse corpo, na pessoa do Filho, ele ora constantemente ao Pai. Se existe uma pessoa que não precisaria orar, é o Filho. Mas ele tem um ministério de oração, não se importando com o dia árduo, o dia tumultuado, o dia intenso, que Jesus assim era visto, e era tido como uma pessoa intensa nas suas atitudes, intensa em suas palavras, mas também ele era intenso em oração. Não se importando com o cansaço, ele se isolava constantemente para orar, e orava de forma eterna. Por quê? Porque as nossas palavras são guardadas por Deus, o Pai, e elas se tornam eternas diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Olhe para Cristo e veja o quanto ele se depositou, quanto ele se debruçou para orar. E nós queremos viver uma vida cristã sem oração. Nós queremos viver uma vida cristã sem depositar a nossa lágrima no altar do Senhor por meio da oração. Então não é uma vida cristã, pode ser qualquer coisa, uma vida religiosa, uma vida de filosofia cristã, mas não é uma vida bíblica cristã. A oração envolve conversar e ter comunhão com Deus. Nessa comunhão apresentamos a Deus nossos também desejos íntimos. Não há nenhuma dificuldade de orar pedindo, mas não se deve somente pedir. Na oração nós temos muitos aspectos, mas um deles é depositar em Deus aquilo que a nossa alma está angustiada, aquilo que está batido. Exemplo, se você está andando e percebe que dentro do seu sapato tem uma pedra ou algumas pedrinhas, ou você continua andando com aquelas pedrinhas, ou você para e tira. A oração é quando nós apresentamos aquilo que está incomodando o nosso coração a Deus. É assemelhar-se à conversa de Deus face a face. No Antigo Testamento nós percebemos exemplos bíblicos de oração como se fosse uma conversa face a face. Lá em Gênesis capítulo 18, verso 2, Abraão, Deus teve ali entre Deus e Abraão como se fosse uma conversa face a face. Em Êxodo capítulo 5, verso 22, e aí também no capítulo 6, em vários versículos, nós temos ali um retrato como se fosse uma conversa face a face de Moisés com Deus. Então nós
reunidos, está perdendo, ou se não perdeu, a sensibilidade de um Deus pessoal. Porque quando nós oramos, às vezes nós estamos fazendo um ritual religioso, nós estamos pegando aquele momento, é como se fosse o seguinte: toma, já fiz a minha parte. Não, a oração ela precisa se deter num Deus pessoal que se relaciona, é como se fosse face a face, é como quando você fechasse os seus olhos, você pudesse ver o trono da glória de Deus. Quando você fechasse os seus olhos a orar, é como se você entrasse diante do Altíssimo e a sua face estivesse diante da nossa face. Essa é a compreensão que precisamos ter da oração. A oração não é algo subjetivo, a oração é algo prático. Exemplo, em Atos capítulo 13, ali a igreja estava orando e Deus falou para que separasse Paulo e Barnabé para então o ministério. Ou seja, a intervenção de Deus na história de vidas através da oração e conduzindo vidas. Quando a igreja orou, a igreja entendeu a voz de Deus e essa voz diz: separe Barnabé e Paulo para o meu ministério. Deus, Ele quer agir na nossa vida através da oração. A oração, ela mostra que podemos pedir a Deus as boas coisas que Ele tem prometido aos seus filhos. Isto é parte vital da oração. Nós podemos pedir na oração por promessas de Deus. Só que, por exuberante, posso dizer também, de forma muito agressiva, eles têm abordado essas promessas de Deus como se Deus fosse somente um Deus de promessas. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de promessas também. Mas não precisamos fixar o nosso olhar somente nisso. Só que, infelizmente, as promessas elas estão migrando para o lado financeiro, onde as pessoas querem ter em vez de ser. A palavra de Deus diz muitas promessas para o seu povo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, mas dificilmente nós temos orado por isso. Dificilmente nós estamos depositando diante do altar do Senhor a nossa casa como um alvo salvífico e redentor da graça de Deus. Precisamos olhar a oração como uma conversa com o Pai, mas olhando para Ele e dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu creio que o Senhor há de fazer isso na minha vida. Então, submeta-se à vontade de Deus. A oração também traz paz, a oração também traz rendição. Só que, infelizmente, nós estamos combatendo com Deus no sentido, não aquele lá de Jacó, no vale de Jabó, mas combatendo com Deus como ser humano que quer mandar em Deus. A rendição, ela é necessária quando nós confrontamos. E aquele que está nos confrontando é mais forte. Existem pelo menos duas oportunidades a serem executadas. Ou você se rende, ou você morre. A morte é a separação. E uma vida sem oração é uma vida morta. E a oração, ela existe para mostrar que precisamos nos render ao Deus Todo-Poderoso constantemente. Existem algumas partes da oração. Parte da oração onde nós podemos incluir em vários aspectos. Você precisa orar adorando a Deus, louvando a Deus, porque a palavra de oração que o Senhor nos ensina diz isso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aqui eu estou fazendo uma introdução ao Pai Nosso. Quando nós olhamos para a metodologia, como foi dito aqui pelo irmão Davi, não precisamos ficar repetindo, porque se torna vã a fala. Mas ali uma metodologia, um modelo, onde apontamos para Deus, mostrando que nós precisamos elogiá-lo, adorá-lo. Será que em todas as nossas orações nós elogiamos Deus? Será que nós fazemos com que o nome do Senhor seja engrandecido? Nós temos que ter ações de graça.
Nós precisamos confessar o nosso pecado, nós precisamos suplicar, nós precisamos interceder e precisamos voltar àquele pensamento de rendição, porque em Cristo e por Cristo são feitas todas as coisas. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. A nossa rendição não é porque Ele nos coagiu, não é isso. A nossa rendição é por reconhecimento da grandeza de um Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos olhar através da oração como uma determinação. Oração não é uma determinação. Oração é uma consagração. Oração é uma rendição. A oração é quando nós falamos: Senhor, eu reconheço que sou pecador e estou na presença de um Deus Santo, e que eu tenho como merecimento a morte, mas o Senhor me dá a vida. O papel do Espírito de Deus e o Espírito humano na oração. Eu quero falar contigo. Precisamos olhar para Efésios capítulo 6, verso 18, e também para Judas 20, e perceber e entender que existe ali uma oração que deve ser feita no Espírito. Mas como que é uma oração feita no Espírito? É uma oração que transcende a carne. Você sabe exatamente quando é que a carnalidade está dominando o seu coração? Você entende isso? Você entende quando você ora e está orando somente pela carne, mas quando você ora no Espírito, você sabe que existe algo diferente. Existe uma mística entre separação, onde nós, homens, seres humanos, intitulamos, rotulamos como o seguinte: isto eu não posso fazer porque eu sou uma igreja tradicional, isso eu não posso fazer porque eu sou uma igreja pentecostal ou neopentecostal. Nós que rotulamos isso. A Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. O que nós precisamos entender é que nós precisamos orar em espírito, e orar em espírito não é sair do espírito, não é perder a qualidade da nossa fala, não é perder o domínio do nosso ser. Orar em espírito é simplesmente subjugar o teu espírito a Deus e ter dele, sabe o que? A resposta da presença dele. Não podemos orar vazios, porque se oramos vazios, as nossas respostas também são vazias. A igreja perdeu a sensibilidade de olhar para si própria e entender que aqui habita um Espírito que se identifica com o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso Espírito recebe um testemunho do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus testifica em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são ligados com o Pai através da oração. A oração, ela não é uma regra de repetição. A oração é um desmudar da nossa alma. É quando nós oramos e entendemos que Deus está ali. E o papel do Espírito Santo é aquele que ajuda o crente a orar. Existem momentos que você não consegue nem orar, mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele intercede por nós. Quando você não consegue porque não tem forças, mas o Senhor é aquele que faz com que o Espírito crente, salvo, remido, seja ajudado pelo próprio Espírito de Deus. E ele também, e eu quero terminar nessa parte, ele inflama o nosso coração. O Espírito de Deus, ele inflama o nosso coração. Ele faz com que haja, da parte do céu, um derramar. Um derramar onde o nosso coração se torna um braseiro. E aquela chama, assim como houve a oração para a consagração do templo, lá no Antigo Testamento, onde o fogo não foi aceso com mãos humanas, mas o fogo veio do céu, derramado e ali acendeu. Assim acontece num coração que o busca em oração. Deus acende o braseiro do nosso coração. Diante de tudo isso, o que você vai fazer? Vai continuar na mesmice de uma vida insípida de oração, uma vida inodora, uma vida onde você não consegue enxergar a presença de Deus,
ou você vai entrar no teu quarto, vai falar ao teu pai em secreto, e que em secreto ele te vê, e ele te responde, trazendo um relacionamento diferente a mais, ou você vai continuar a andar com as águas ainda nos tornozelos, quando Deus te convida a mergulhar? Qual é a sua atitude? Porque existe uma parte que é nossa. Ou ficaremos semelhantes aos discípulos lá no Getsemane, quando o Senhor separou o momento para orar, e os discípulos estavam dormindo? Acorde! É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de mudança na nossa vida cristã. É momento onde o Senhor nos ensina, através da metodologia bíblica, que existe um Pai que é nosso, não é somente dele, é nosso, é um Pai de referência ao coração de todo aquele que o busca. Abre o teu coração e reconheça que existe um Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. Senhor, não é pelo muito falar, mas que o teu Espírito Santo, que é ilimitado, que é Deus, possa invadir os corações que já estão abertos para Ti e fazer a mudança necessária. Oramos porque cremos porque o Senhor semeou a fé em nossos corações. Muda-nos, transforma-nos para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é alvo da nossa oração. Oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus.